Bem, boa tarde, né? Nós estamos aqui para iniciar hoje a nossa live. E a nossa live, ela é a primeira hoje, né? Sobre esse assunto. Boa tarde. Guardar nosso irmão Ricardo aí, está entrando. Nós estamos fazendo live toda quarta e sábado sobre educação. E hoje nós começamos a fazer, ou vamos começar a fazer, uma live sobre história, né? Então pedimos aos colegas que fiquem aí, né? Aqueles que já vão entrando. Nosso querido irmão João, né? Irmão João, no meu tem irmão João de Lei. João é um amado irmão, né? Um irmão em Cristo, comunicador no sentido geral e também um cooperador do Senhor, né? João sempre está aí cooperando com o Senhor na dinâmica daquilo que o Senhor ajudar. Saudade, João, um abraço em você e na esposa. Ricardo está entrando aí, amados. Nós já vamos começar, né? Como eu estava falando, a live hoje é sobre... Está te adicionando já. Só um pouquinho de calma aí que está te adicionando. Eu já aceitei o convite. Acho que está conectando, tu vai já... Pronto, apareceu. Nós pedimos às pessoas, né, que estão já conectadas que, por favor, se puderem, divulguem a live. A nossa live hoje, ela tem... Está bem escuro, viu, Ricardo? Pronto. Sim. Variou já. A nossa live hoje, ela tem por proposta começarmos, né, a explicar como serão as lives da quarta-feira. Hoje nós não teremos um tema em comum de história, mas nós queremos te explicar como vai ser, como serão essas lives. Esse vídeo vai ficar gravado no canal do Ricardo e no meu. No meu está demorando para ir, então vá logo primeiro no do Ricardo. Aqui nós vamos hoje explicar como vamos fazer essas quartas-feiras, por que essa live de quarta-feira, qual a necessidade dela, segundo o que pensamos, e vamos tentar deixar claro para você a urgência no campo da educação e no campo dos próprios irmãos, né? De uma forma geral. Ricardo vai conversar aí alguns minutos, né, com o pessoal que está conectado. O João estava conectado aí, não sei se ele saiu, o João de Lê, e alguns irmãos. Enquanto eu vou passando o link aqui, mas será coisa rápida. Ricardo vai somente dar boa tarde para vocês. Eu vou passando o link, depois retorno para ele e nós já começamos, tá bom? Obrigado pela cooperação de vocês aí. Olá, uma boa tarde a todos. Como o Anderson estava explicando, esse será um conteúdo de história. Avaliaremos a teologia, foi inclusive do Anderson, e avaliarmos o conteúdo presente em material didático. É óbvio que nós avaliaremos ainda qual é este conteúdo, qual é este material, pois ele diferencia, né? E uma outra coisa que mais me preocupa também é aquilo que está presente como conteúdo ideológico. E isso é que é realmente muito complicado dentro dos materiais didáticos, né? Isso também é encontrado muito em livros-textos. Os livros-textos você encontra esse mesmo problema a depender da editora, a depender do autor, a depender
da metodologia aplicada, se é que vamos falar aqui em relação a isso, qual é a origem da escola, a escola que é seguida, né? Se são fontes primárias, se é a escola dos análises. Então, nós temos aí uma série de coisas para falar nesse vídeo de hoje que vai contextualizar o projeto, vai contextualizar, inclusive, você, do porquê que é a história mais história, né? Nós vamos encontrar diferenças da história, vamos encontrar complementos da história. Nem sempre haverá diferenças, às vezes é só complemento, mas em muitos casos haverá distinção entre história e história. E tudo isso está ligado muito à fonte, à fidedignidade da origem da história, do autor. Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, gente, vão chegando aí. Forte abraço a todos que já estão presentes, tá? Então, quando nós começamos a esses detalhes, nós começamos a ver que há uma diferença brutal quando avaliamos e comparamos com autores distintos, verificamos as suas origens, a metodologia. E quando você começa a avaliar, né, o que foi passado pela editora, você também fica com problemas, né? A editora nunca escolhe outros autores, nunca traduz certas obras de autores internacionais de outras escolas. As escolas aqui que eu estou me referindo são escolas filosóficas, históricas, historiográficas, né? Quando você pega também livros textos, você encontra esse problema, né? Ligados a editoras, autores e fontes. Mas isso está principalmente arraigado ao texto dos livros didáticos, né? Ou seja, os livros que são entregues aos nossos filhos, né? Desde o Fundamental 1 até o ensino médio, né? E essa é uma problemática. Por que ela é uma problemática? Pelo motivo simples de toda a sociedade que é obrigatoriamente levada a estudar segundo aquilo que é conduzido pelo Estado, ela se torna refém do conteúdo que o Estado coloca. Então, é sim uma preocupação, né? O conteúdo que nós estamos, que os nossos filhos recebem, a história. Uma outra coisa interessante é que eu posso falar isso com muita liberdade, é que a escola ela tem a escola moderna, né? Ela tem a característica de desmembrar os conteúdos. Então, você fica a ler a história, ela fragmentada de conteúdo. Enquanto que na escola clássica, antiga, né? Da qual um dicionário pesquisador, você estuda a unidade do pensamento. Você estuda diferente, né, de qualquer outra forma, né, de ensinar de maneira moderna, né? Ou seja, enquanto você tem a unidade do pensamento da maneira que você estuda, o pensamento, ele é um material fragmentado. Você não tem a unidade de pensamento no material didático. É muito raro você encontrar isso, a não ser que seja uma escola que já tenha bases muito ainda, que preservam bases de educação mais antiga, entende? E isso as pessoas chamavam isso de é muito conteúdo. Nada a ver, na verdade era a unidade do pensamento. Conteúdo é muito mais hoje, porque você tem várias disciplinas que os alunos não precisariam no ensino fundamental 1 e 2, e nem no médio, enchendo a cabeça dele de assuntos fragmentados que não vão contribuir para a unidade do pensamento, segundo aquilo que levaria ele a, de fato, aprender. Então, a história deveria ser pautada em unidade de pensamento. Os filósofos envolvidos, o caminho dos heróis, o caminho dos reis, né? Dos governantes, dos exércitos, os personagens mais importantes, a sua própria biografia, que vai dar
maior compreensão a respeito das suas ações nos ambientes que aconteceram, as guerras, os ataques, os feitos ou não. Então, esses detalhes são muito importantes. Então, você tem também um problema na metodologia do material didático, né? Pelo menos meu olhar, né, tem sido muito esse há muito tempo, né? Muito tempo. Sempre tem que dar um paliativo e um diferencial dos filhos em casa. Sempre assim, né? E corrigir certas questões. Então, nós estamos trazendo isso agora para esse ambiente aqui de discussão. E aí disso que se trata, né? História mais história, né? Vamos contar a história que está na naturalidade. Em muitos momentos vamos completar somente o pensamento, somente o conteúdo, coisas que deveriam estar e não estão. Né? Anderson até comentou algo na outra live, e também o conteúdo como é que se diz? Por exemplo, tem partes que tem que outro, né? Determinados assuntos só fala mais, de outro só fala um parágrafo, aí o outro conteúdo que tem 3 páginas. Isso tudo também é um problema, entende? E nós acreditamos, né, que na realidade deveria ser profissional. O conteúdo deve ser, tá? No material didático. Nos livros textos, nas bibliotecas, nas escolas, deveria haver vários materiais de vários autores, de vários segmentos ideológicos, não somente de um ramo. Então, você tem muitas coisas, né, a serem faladas, a serem colocadas em prática. E acreditamos que essa live ela vai ter essa qualidade, né, de conversa, vai nos levar a um outro nível, né, de compreensão sobre o conteúdo de história dos materiais didáticos e como vai ser a nossa relação em relação, concernente a isso. Oi, Fabrício, o áudio está ruim, é? Eu não sei se é o meu, rapaz. Vai que eu até tirei o fone para ver se era meu áudio que tinha problema. Não sei dizer aí agora. E aí, como é que tá o áudio aí? Fale um pouquinho aí. Oi, eu estou ouvindo. Estou ouvindo legal. O seu áudio é que às vezes dá uma tremulada, porque a sua internet está oscilando um pouquinho às vezes. A minha internet está oscilando? Ou a sua ou a minha, eu não sei. Não sei. Mas às vezes você dá uma tremuladinha. Eu não sei se é a minha internet, se é a sua. O pessoal fala, como está comentando aí, que está com ruído, com barulho. O ruído deve ser o ventilador. Pronto, desliguei. Rapaz, não sei se foi ele não. Acho que foi um ruído bem forte aí de chiado mesmo. Acho que não foi ventilador não, mas se você desligou agora e ele continuar, então foi meu celular. Pode ser alguma coisa do meu celular. Bem, continuando, entendeu, gente? Então, esse é o objetivo. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Patrícia, por observar essa questão do áudio aí. Então, gente, continuando o que eu estava falando, avaliar essas questões que vamos colocar sempre aqui, ela não tem, aí eu vou chamar a atenção disso, né? Não temos o objetivo aqui de criar uma polêmica em torno do material didático. Mas temos o objetivo de mostrar e provocar uma mudança no comportamento das editoras, isso aí sim é importante, para que elas observem essa questão. Nós não podemos continuar com uma política de publicação de material didático que tenha a ver com questões puramente ideológicas. Não pode haver isso. Tudo bem se alguém se ir no texto material didático é vários autores, são vários autores. E ali, cada autor é convidado para escrever uma parte. É assim que é publicado um material didático. É tanto que quando você vai, pode olhar a quantidade de autores que está no material didático. Raros são os materiais didáticos que vêm com um autor único, né? Como aquela história geral do Brasil e os autores que o fizeram, entende? Então, obrigado, gente. Que bom. Olá, Deison. Paz. Então, essa questão do material didático ela é muito importante. Olá, Daniel. Paz, meu querido. É muito importante. Então, você nota isso. Então, qual é a nossa intenção principal? Ora, talvez esse vídeo chegue nas editoras e elas possam dar uma observada. Elas possam verificar que é necessário haver uma mudança no que diz respeito ao conteúdo, sim,
aos autores que são convidados. Não pode somente convidar autores de uma ideologia específica. Como já eu tenho sempre dito isso para várias pessoas que aqui em cursos que eu tenho realizado, em conversas particulares, em grupos de estudos, eu sempre digo o seguinte: aquele que domina a escola governa o mundo. Então, é muito fácil para aquele que domina as editoras no Brasil, e a grande maioria das editoras no Brasil eram, de fato, de uma ideologia muito específica, reinaram durante anos no Brasil. E agora veio uma crescente das editoras de outra ideologia, de outros propósitos, e que estão mostrando uma faceta muito diferente daquilo que é a história. Não só a história, mas a filosofia política, filosofia da educação, os próprios conceitos educacionais, metodologias distintas, muito diferentes do que é o letramento de Magda Soares e Emílio Ferreiro, entre outras coisas mais. Então, esse é um dos pontos que tem como objetivo nosso. As editoras precisam se atentar a isso, aquelas que produzem material didático. Existe conteúdo do material didático que precisa ser melhorado. Há conteúdo do material didático que precisa, de fato, de uma compreensão maior, trazendo o pensamento de outros autores que discordam daqueles autores e considerando também as fontes opostas. E isso é super importante. E o segundo objetivo, que acredito eu também é o coração do Anderson, é mostrar para os pais estarem com os alunos, com seus filhos, observando o conteúdo do material didático. Eu me lembro de uma parte da história, eu até contei isso outro dia, que meu filho chegou e estava lá falando no livro didático dele a respeito da senzala, né? A senzala e a casa grande. E aí no material didático dizia assim, a casa grande representa o poder da elite política, enquanto que a senzala representa o pobre, o favelado e o povo oprimido. Ora, pelo amor de Deus, isso é absolutamente distorção de um contexto histórico muito específico, gente. É um absurdo você trazer uma afirmação dessa no conteúdo didático. O Daniel colocou assim, Ricardo, desculpa, talvez já tenha falado, as editoras fazem opção por partido e, consequentemente, uma ideologia? Faz sim, Daniel. De fato, eles fazem as editoras, elas principalmente nesses 40 anos aí, faziam uma escolha específica por autores, principalmente os autores de universidades federais. Dificilmente eram contratados professores de universidades particulares, o que só aí já é um grande problema. Você tem que diversificar isso. Se é um material didático, ele não pode ter somente um viés ideológico exposto. Ele, no mínimo, tinha que ter os dois viés expostos. Muito mais justo, ele não deveria ter viés algum, ele deveria contar a história. E as interpretações ficarem pela questão da lógica e da argumentação em sala de aula por parte do professor em discussão com os alunos. É isso que deveria ser feito. Mas, de fato, e as editoras também, se você for dar uma buscada aí no Google, você vai ver a quantidade de editora que publica material didático, aí você vai lá e verifica quais são os objetivos daquela editora. Elas seguem à risca as demandas ligadas à ONU, à Agenda 21, depois à Agenda 30, entre outras coisas, ligados à educação internacional, ligando com isso muitas coisas de outros autores de outras ideologias. Então, é isso que nós estamos falando. Então, temos aqui dois objetivos. O primeiro desse programa específico sobre História mais História. O primeiro é sinalizar para as editoras. Elas vão ver tal conteúdo, quem sabe, alguém mostra, observa-se, nota-se que há uma necessidade de publicação de material didático com conteúdo adequado. Se você tem 2 páginas falando de certa ideologia, coloque 2 páginas falando de outra ideologia. Você precisa dosar os aspectos, né? Por exemplo, eu até tenho uma opção muito interessante do material didático. O material didático poderia ser feito assim, a história seca do que aconteceu. E então, algumas páginas de 4 autores, 2 autores falando de uma maneira progressista, 2 autores falando de uma maneira conservadora. Percebeu? Isso seria imparcialidade do material didático. A história, e aí você tem 4 autores, 2 de cada lado, comentando o acontecimento daquele. Isso seria fantástico. Né? Uma página para cada autor comentaria. Isso daria, inclusive, para o aluno uma perspectiva fantástica de observação de fora
nuances daqueles autores, dos comentários, do que eles estão falando, e isso contribuiria, sim, muito mais do que fazer um material didático completamente voltado para um movimento ou outro. Material didático criado somente para um movimento de direita ou um movimento de esquerda, tanto faz. A questão é, a história contada, o conteúdo necessário, ele poderia ser o quê? Ele poderia ser neutro. O fato que aconteceu foi esse. Percebe? Porém, ele colocaria umas 4 páginas, 4 autores, em cada página um autor, dois autores de um segmento específico e mais 2 autores de outro segmento, 2 de uma ideologia, 2 de outra ideologia, falando, explicando aquelas questões. E considerar as fontes distintas. Né? Então, é isso que eu tenho assim em mente em relação a isso. Aqui, então, a proposta do História Mais História é falarmos sobre esses assuntos. Vamos tocar aqui nos conteúdos ligados a racismo, que estão nos livros didáticos, ligados à história da África, a história do Brasil, né? História do pensamento europeu, história da Europa, da formação da Europa. Né? Há muita coisa a se falar. Os conteúdos, por exemplo, do 6º ano, o Anderson foi professor do 5º ano, inclusive. Eu também, como o Anderson falou no vídeo dele passado, de hoje mais cedo, uma chamadinha, eu também fui professor no Fundamental 1, substituindo, né, uma professora também da área de 5º ano, né, veio para minha mão também nesse sentido. No 6º ano, os alunos começam a ver muitos conteúdos ligados a Deus, ligados à criação, ligados à origem. E o que é mais utilizado no conteúdo é a origem das espécies, de Charles Darwin. Né? Ou seja, é o conteúdo do evolucionismo. Você não vê nenhuma porção adequada a respeito da criação. Você não vê na perspectiva da criação, de um planejamento da criação do universo. Você não tem essa perspectiva no material didático. São raros os materiais didáticos que o têm. Fora as escolas confessionais, muito raro, principalmente escola pública. É aí que não terá mesmo. É aí que não tem mesmo, entende? Então é isso. Penso que essa seja a nossa intenção no História Mais História. Contar a história que está lá, isso provoca as editoras, né? Dá outras perspectivas, provocando os pais. Os pais não podem se ausentar desse olhar, desse cuidado. Né? E isso vale para várias disciplinas, viu, gente? Essa questão do pai olhar, todas as disciplinas, na verdade. Eu sei que muitos pais sentem dificuldade, principalmente em matemática e ciências, são as mais problemáticas para os pais ficarem colados com as crianças, mas é mais ou menos isso, né? Aquela coisa, tem que dividir entre pai e mãe essas funções, né? Não tem jeito. Então, é isso aí, gente. Iniciei minha parte, né, falando já de maneira geral. Anderson, com você. Tranquilo, é isso mesmo, né? Vamos. Ricardo já deve ter publicado aí. Já publiquei aqui algumas vezes, né? Já temos 8 pessoas em online. Daniel perguntou se podia compartilhar. Pode. Os outros colegas também podem. Gente, Ricardo já fez uma boa introdução. Eu costumo dizer o seguinte: nesse tempo todo de sala de aula, eu tenho defendido, lógico, pode haver coisas nessas lives que nós possamos discordar, eu e o Ricardo, lógico. Pode haver algumas coisas que nós discordamos, acredito que não, mas pode ser que tenha uma fala ou outra que nós tenhamos pensamento diferente. Para isso, dentro do que o Ricardo acabou de colocar, nós queremos dizer o seguinte: o nosso maior intuito, querido, nosso maior intuito é pedir que as pessoas que estão assistindo, elas consigam passar de uma forma clara que nós temos que estar atentos a muitas coisas que são colocadas em sala de aula. Eu queria pedir, sério mesmo, aos pais que divulgassem essa live para os outros pais, né? Os pais que estão aí na congregação, do Deison, do Daniel, os irmãos que reúnem conosco. Eu vou divulgar essa live nos grupos dos irmãos, porque nós precisamos, o foco, como bem disse o Ricardo,
não é um ataque. O foco, irmãos, o belo nós talvez não teremos, mas o correto, sim, é isso. O que eu tenho lutado em sala de aula, e no ano passado eu passei por uma situação bem interessante, é que nós, seja o seu pensamento direita, esquerda, centro, progressista, não sei qual é o seu pensamento, seja qual for ele, na minha concepção de professor, você não pode, de forma nenhuma, em uma sala de aula, adotar um material ou uma fala única, tendenciosa ou não permitindo que os demais se manifestem. Isso nós começamos a discutir o ano passado, porque, entenda, eu dou aula no primeiro ano. Primeiro ano tem professores de história, inclusive ele é muito meu amigo ainda, segundo ele. E ele começou a dar aula e a aula começou e ele começou a falar sobre o criacionismo e o evolucionismo, que é o primeiro assunto do primeiro ano, que remete ao primeiro assunto do sexto ano, lá no Fundamental 1. Ele disse assim, ó, aí começou a falar sobre o darwinismo e a evolução, tal, tal, tal. E um aluno levantou e disse assim, professor, eu vou copiar e tudo o assunto, não sei se foi bem assim, mas eu discordo do evolucionismo. Eu concordo que o criacionismo é o conhecimento correto. Não seria o evolucionismo. Esse professor X olhou para ele e disse assim, olha, você pense o que você quiser, mas aqui na sala de aula você fica calado e escuta o que eu tenho a dizer. Ou seja, isso para mim não é um professor, entende? É esse tipo de professor que muitas vezes luta por liberdade, por igualdade de pensamento e tal. E aí já disse que o menino poderia, com certeza o menino era como é que se diz, um fascistinha e tal. Ou seja, algumas coisas, irmãos, precisam mudar e nós queremos contribuir nessa live. Algumas coisas precisam mudar. Algumas escolas de pensamento têm que mudar. E você, se seu filho tem professor de história e ele quer participar da live, comunique a ele, assista uma live que tem gente falando de história. Pode colocar. Divulgue para o seu filho, peça para o professor dele participar. O professor dele vai ter direito aqui de digitar. Nós vamos ler o comentário dele, se for coerente, né? Agora, lógico, pode ter algum professor idiota que vai vir aqui na live digitar fora Bolsonaro. Esse aí eu não vou nem olhar a digitação dele. Tá bom? É o seguinte, mas assim, os professores que de uma forma correta, inteligente, quiser discordar, colocar, criticar a historiografia, nós vamos explicar passo a passo, certo? E queremos também, nós não somos os donos da verdade. A única coisa que nós lutamos por ela até a morte é a Bíblia Sagrada. Nós não somos os donos da verdade. O que nós queremos é o que o Ricardo já colocou. Muito bem. É que as pessoas que vão para a sala de aula, elas consigam passar uma aula, ou aqueles que vão sentar, de uma forma ampla, não cortada, claramente direcionada. E nós temos muitos exemplos. Por exemplo, esse dia eu conversava com um professor, que inclusive eu vou convidar ele para participar dessa live, ele já disse que vem, ele gosta de bate-papo, e ele disse assim, mas como é que você pode comprovar a tendenciosidade desse ponto de vista que você está me colocando? Eu disse o seguinte, olha, me diga uma página do livro de história em que a igreja seja um agente do bem. A igreja, a cristandade. Me mostre uma página no livro de história do sexto ano ao ensino médio em que a igreja tem uma contribuição boa, inteligente. A igreja contribuiu
para a ciência, contribuiu para a educação. Pelo menos a palavra no livro, contribuição benéfica dos cristãos. Onde você tem? Não tem. Por que não tem? Não me venha dizer que não tem, porque nós não podemos assumir um papel, como eu digo, nós não podemos pontuar uma religião em uma escola, porque vocês fazem isso com as religiões africanas toda hora. Tudo que é benéfico da religião africana está nos livros. Como são bonitos os orixás, como é bonito o candomblé, como é bonito. Então, por que não é bonito o cristianismo? Eu não tenho problema de você falar da religião hindu no livro. Fale bem da religião hindu, fale bem da religião espírita e fale bem da religião cristã, se naquele recorte histórico ela merece que se fale bem dela. Ou seja, eu mostrei para ele o seguinte: você pega alguns ingredientes na história que os livros escolheram falar mal. Igreja, homem branco, homem de dinheiro, militares. Militares não serve em local nenhum. Quer dizer, você cria uma geração que não gosta de igreja, não gosta de homem branco, não gosta de gente rico e detesta militares. Preste atenção se esses 4 pontos aqui não vão estar em todos os livros com a roupagem negativa, ruim, preconceituosa. Aí o cara vem me falar de preconceito. Qual é a página boa sobre os militares que nós temos? Qual é a página boa sobre o homem branco? Qual é a página boa sobre os ricos que investiram nesse país? Qual é a página boa sobre a igreja? Não tem. Quer dizer que homem branco, homem rico, igreja e militares nunca fizeram nada de bom na história que mereça ser contado. Chegam ao absurdo de quando eles falam de revolução industrial, vão falar mal das fábricas. Quando eles falam no 7º ano, do crescimento populacional e o surgimento dos burgueses, eles conseguem no livro transformar essa palavra burguês em pejorativa. Enquanto qualquer aluno de 1º ano de história aprende que burguês é apenas uma palavra ligada ao início de um movimento que começou. Nada tem a ver com associar essa palavra a riquinhos, mimados, ou seja lá o que for. Então, assim, a questão não é demonizar o livro, o livro didático. Não. O livro didático deve continuar. Eu fiz um semestre todo sobre a utilização do livro didático, como ele é necessário, roteiros. Eu bem sei, gente, que quando o professor vai para a sala de aula, recém-formado, aprendiz ainda, o quanto o livro didático para ele é útil. Para ele organizar as ideias, alguém que organizou as ideias para ele ter uma linha de pensamento. O problema é, a maioria dos professores, eles só conhecem essa linha de pensamento. Esse é o problema. É você criar uma historiografia aonde você elege alguns personagens para serem elevados à sua moral e elege alguns. Por exemplo, uma fala que eu concordo, que é muito usada por professor de esquerda, e eu gosto dessa frase, só que ela não é usada como deveria no próprio livro didático. Por exemplo, não existe homem bom totalmente e nem homem mau totalmente. As pessoas, elas fazem coisas boas e fazem mal.
aplicando relativismo a essas pessoas. O problema é que quando você fala no livro, eles mesmos, quando fazem o seu material didático, o homem branco sempre é mau. O homem ocidental sempre é mau. Ele não tem nada de bom. O homem negro, bonzinho. Gente, o que tem de questões, para você ter uma ideia, é tão ridículo, e aí eu estou falando com base, eu tenho 3, porque assim, eu não vou meter mão em livro aqui hoje, nem Ricardo, nós estamos fazendo comentários sobre o que nós vamos abordar nas futuras lives. Mas ainda na faculdade, nós discutimos o quanto é ridículo. Para você ter uma ideia, o seu pai e o meu pai, você talvez não, passaram anos aprendendo que Lampião era uma das pessoas mais maravilhosas do mundo. A historiografia de 2010 para cá, Maria Lustosa, que é uma historiadora da Bahia, e outras, foi que começaram a dizer, não, gente, vocês estão malucos? Lampião não prestava. Agora sim, a ideia da época era, eu preciso, aliás, eu tenho uma indivídua que é professora da UFBA, aí da Bahia, me desculpe ela se ela estiver ouvindo, eu não vou citar o nome dela, que ela tinha coragem de dizer assim, mas Lampião foi um líder comunitário. Eu digo, minha senhora, pelo amor de Deus, é a mesma coisa chamar é a mesma coisa, para começar, ela que tem mestrado em história, isso é um anacronismo. Querer fazer uma comparação idiota dessa com Lampião. Ah, mas ele foi jogado. Isso ele tinha que se estuprando pobres igual a ele. É assim que ele tem que se defender. A pessoa que defende Lampião e aprendeu a defender Lampião é a geração que aprendeu a olhar para o líder do tráfico, da boca do tráfico, como uma pessoa de bem. Entende? A pessoa que foi criada na escola, entendendo que Lampião era um jogado pela sociedade, que precisou se rebelar, precisou usar das suas forças, ela entende também por associação que o cara que manda na boca do tráfico, ele é um coitado. Porque a associação que ele fez foi essa. Isso não é mais feito. Ainda bem que nos livros de história agora, o Lampião não é mais beatificado. Já é colocado as questões do Lampião como elas devem ser. Mas foi durante muito tempo Lampião foi colocado como um líder. Por quê? Porque o livro queria colocar como pessoas más. Quem eram as pessoas más? Quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro? Os fazendeiros. Quem são os fazendeiros? Os coiteiros. Então, os coiteiros não prestam. Mas Lampião é um coitado da sociedade. Então, assim, não é a ideia não é destruir o livro didático. O livro didático é totalmente necessário. A ideia é o que o Ricardo falou no início do vídeo. Se nós queremos ter livro didático, que seja um livro didático onde tem a voz à esquerda, à direita, o centro, o progressismo, os cristãos, os candomblés. Bote lá. Se vai falar sobre um assunto, coloque o assunto como deve ser colocado. Para você ter uma ideia, gente, para eu voltar para Ricardo, há pouco tempo atrás, eu digo assim, porque para a história, 5 ou 10 anos é pouca coisa, é que os livros didáticos começaram a entender que o índio, nas colonizações, eles não foram tão inocentes assim. Os índios fizeram acordo com portugueses, com franceses, com ingleses. Os índios fizeram acordos com muitas... Aliás, diga-se de passagem, se você ler alguns documentos históricos, Portugal, Inglaterra, França, que são os 3 principais, não teriam conseguido dominar essa terra como conseguiram se não fosse acordos. Não teriam. É porque as pessoas acham que as armas que os navegadores usavam naquele tempo eram metralhadoras.
Amigo, tinha arma que os navegadores usavam, que assim, era muito mais fácil um índio com arco e flecha matar ele daqui que ele socasse a pólvora, ajeitasse a arma para atirar de novo, do que o índio matar ele. Era muito Ele mais até, fácil o índio matar ele. ele até podia dar o primeiro tiro, mas Agora sim, o problema é que quando nós falamos isso, aí vem o cara de lá. Ah, então o senhor quer dizer que os colonizadores não mataram os índios? Mataram. Agora, essa palavra de colonizadores dizimaram, não dizimaram os índios. Não foi assim. O colonizador matou, lutou, conquistou, beleza. Agora, não foi assim, uma dizimação total e os índios morreram porque não tinham como se defender. Houve acordo, houve conchavo. Isso que eu estou falando aqui já é dito até por historiadores de esquerda, mais progressistas, que houveram acordos, que houveram conchavos de portugueses de franceses, principalmente, com índios contra os portugueses. Houveram acordos. Então é o seguinte, já que, volto a dizer, segundo os próprios historiadores de esquerda, nós não devemos colocar roupa, e eu concordo, nós não devemos colocar roupagens de bondade em nenhum personagem histórico, então não coloca. E por que que os livros, repito para passar para Ricardo, colocam uma roupagem de danoso, nojento, peçonhento, qualquer figura ligada à monarquia e ao militar? Você já perguntou isso? Por quê? Por que que não há uma nota de rodapé no livro falando bem das maravilhas e do quanto a família real fez bem para o Brasil no período em que ela governou? Ricardo. só tem dois grupos de militares que eles falam bem no material didático. A primeira incursão de Napoleão, porque ajudou a Revolução Francesa, e a incursão de Stalin na Segunda Guerra Mundial. O restante é destruído. E isso chega a dar dor de barriga. Antes tu falava dos índios, aí olha que Anderson nem citou os aspectos terríveis que muitas tribos e grandes civilizações incas, né? O horror. Você tem ideia do motivo que as tribos locais ajudaram os espanhóis contra os astecas? Rapaz, é uma coisa assim impressionante. É impressionante. Você notar que eles eram massacrados, havia um sacrifício anual de 1.000 pessoas ao dia. Vai me dizer que isso era algo bom na América Central? Então tem. E aí você só vê no livro material didático o louvor aos astecas, o louvor aos incas, o louvor aos maias, mas não conta os horrores que esse pessoal praticava. Né? Sem falar que inflam, inclusive, a população de índios no Brasil. Tem material didático que já chegou a colocar que havia uma população de milhões de índios. Rapaz, é cada mentira inacreditável. Inacreditável. Só para poder considerar que o que houve foi um massacre. Entende? Isso. E aí eu queria falar também a respeito daquela questão da burguesia. Porque além dessa questão que Anderson tocou, né, da questão da origem da palavra, burguesia também ficou depois associado a todos aqueles que geravam emprego, tinham empresas e geravam emprego. Então, por exemplo, quando alguém fala sobre burguesia, ela está associando àquele que gera emprego. Né? O empresário era um burguês no seu sentido agora secundário, não no sentido da origem da palavra. Agora, a maneira como é colocado no material didático, o aluno sai da escola odiando o empregador. Caramba, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode você provocar no aluno ódio a ele ser um empregador, a ele ser um empregado? Ódio, ódio. É ódio. Ricardo, me desculpe eu interromper. Pode falar. Mas assim, gente, isso tem me incomodado bastante.
Eu tenho falado isso no terceiro ano, eu dou aula o Gildimar, o professor Gildimar está aí na live, é um professor que dá aula lá no Diva Cabral comigo. Seja bem-vindo, Gil. Gil está aí, é um professor lá conosco. E o Gil também é uma pessoa bem equilibrada no questão de direita, esquerda e tal. Gente, nós precisamos o seguinte, voltamos a dizer, desculpa eu ter tomado a palavra do Ricardo, mas porque assim, eu estou falando agora no terceiro ano sobre o mundo do trabalho. Então é o seguinte, nós temos que mostrar para as pessoas que elas precisam compreender que se você não é você, como é que diz assim, demonizar uma classe. Ah, professor, quer dizer que o senhor nunca trabalhou para um patrão ruim? Claro que sim. Você nunca trabalhou para um patrão mau? Claro que sim. Mas o problema é o seguinte, a pessoa ser má, inescrupulosa, indecente, imoral, nada tem a ver com a cor da pele dela ou com o dinheiro que ela tem. É isso que as pessoas têm que parar com essa neurose. Não tem nada a ver. Eu já trabalhei para gente rico que permitiam entrar no carro dele caríssimo, na casa, e não era cristão, não. Não era cristão, não. Já trabalhei para gente rico que cuidou quando eu precisei, me ajudou quando eu precisei. E eu já trabalhei para pobre que quando eu precisei me mandou para o inferno. Então não é o dinheiro das pessoas, não é a cor da pele das pessoas que define se elas são boas ou se elas são más. É difícil entender isso, pelo amor de Deus. Não é difícil. E nós não estamos falando de cristandade, nem disso, nem daquilo, não. Tem pessoas espíritas que são boas pessoas. Tem pessoas de testemunho de Jeová que são boas pessoas. Não estou falando aqui de religião A, religião B, não. Eu estou falando de gente. Ser uma pessoa boa e educada, nada tem... Agora sim, uma menina do... Para mim voltar para o Ricardo. Uma menina do terceiro ano, o ano passado, chegou para mim e disse assim, professor, eu queria que essa menina saísse do meu grupo. Aí eu, por que, fulana? Oh, ela não presta, não. Ela não presta por quê? Que é isso? Qual o problema dela não prestar? Tá vendo? A menina branca, rica e mora no bairro. Ela não serve. Quer dizer, gente, essa menina aprendeu isso aonde? Por isso, minha filha, quer dizer, porque ela é branca e tem dinheiro, ela não presta. O senhor já viu algum branco com dinheiro prestar? Gente, nós estamos no século XXI e eu estou vendo uma menina do terceiro ano médio me dizer que uma pessoa não presta simplesmente porque ela é branca e tem dinheiro. E ela presta porque ela é pobre e mora na favela e ela presta. É isso que está errado. É isso que está errado. As pessoas prestarem ou não prestarem. Esqueci o nome dele agora, mas assim, existe uma expressão no mundo da geografia que se chama determinismo geográfico, que na sociologia já foi abandonado, graças a Deus, mas ele é aplicado também ao campo da história. Nós vamos falar isso lá na frente. Existe um grande historiador, esqueci o nome dele agora, que ele lançou essa ideia do determinismo geográfico. Qual era o determinismo geográfico? É que a pessoa é definida pelo espaço geográfico que ela mora, ou social. E isso nós não podemos mais aceitar. Só que muitas vezes na sala de aula é isso que é colocado. O Gil disse assim, pais queridos, concordo com vocês que não se deve demonizar os empregadores, mas infelizmente no nosso país alguns empregadores exageram na questão de exageros trabalhistas e por esse motivo acaba-se por generalizar a classe e gera esse sentimento de classe. Acredito exatamente como antes. Falou essa questão do próprio ser humano. Ser bom, ser ruim, não é por isso. Gil, eu ia colocar isso aí, Gil. Na verdade, Gil, quando nós formos comentar essa questão do capitalismo lá na frente, não hoje, nem amanhã, nós vamos ver que é o seguinte, o próprio capitalismo, o Ricardo sabe disso, ele tem suas diferenças entre si. Lógico que existem pessoas
capitalistas no Brasil que elas são más, mas não porque ela é capitalista, porque ela é uma pessoa de índole má. Ela é empregadora que não serve. Infelizmente, né, se criou num país onde... entenda uma coisa. A pessoa se cria num país onde tomar frente está certo, tomar vantagem do outro está correto, subjugar, ser prepotente. Você se cria num país onde você manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você se cria num país onde ganha, onde fala mais alto quem tem dinheiro. Isso tudo vai contribuindo para que esse empregador no Brasil, ele, quando tiver dinheiro, infelizmente, ele tem um olhar mais, digamos assim, mais duro sobre o empregado. Mas como você mesmo aí falou, nós não temos como generalizar. Esse é o problema, muitas vezes, do livro didático. E nós sabemos disso. Gildimar é professor, Ricardo também é. Toda generalização, ela é burra. Exato. O professor pode até, quando dá aula, dizer assim, gente, existem pessoas que têm dinheiro, que são patrões no Brasil, que não olham para a questão. Ricardo trabalhou para a Microlins, para uma empresa, que sugou ele até ele ficar doente. Sugou ele até ele ficar doente. Depois, na frente, nós vamos falar também sobre isso. Por que é que muitos empresários no Brasil são maus? Tem essa concepção de não respeitar, como é que se diz? O sentimento do funcionário, a dor do funcionário. E essa concepção você vê na Europa, que tem mais sedimentação cristã. Por que na Europa você tem patrões capitalistas que começaram a cuidar de mulheres grávidas antes de se conversar sobre isso? Ter um espaço para a mulher amamentar dentro da empresa. Então é o seguinte, a questão é como é colocado na sala de aula. Você não pode estabelecer branco rico não presta, pobre negro presta. E por mais que essa frase, eu sei que os meus colegas professores de história, a maioria deles não verbaliza isso assim, não dessa forma. Alguns eu sei que verbaliza mesmo, mas a maioria não. Mas o problema é que a carga de conhecimento que ele recebeu na faculdade, porque foi a mesma que eu recebi, eu passei 3 anos e meio com aula todo dia, recebendo essa carga na minha cabeça, estava embutido que branco rico não presta e pobre negro é bom, é pessoa do bem. Estava embutido. Que ele não fale, mas na aula dele acaba essa conotação. E é isso que nós vamos querer, mas eu quero voltar para o Ricardo, da onde eu tomei a fala dele. Então, essa questão do patrão ser um homem mau no Brasil, como o Gil colocou, tem outras coisas por trás que nós vamos chegar lá na frente. Diga, Ricardo. O problema desse... Eu concordo plenamente com o que o Gil escreveu também, viu? Perfeita a colocação dele também. E a sua colocação foi fantástica. Essa questão do ódio, o problema é que o material didático passou a ser utilizado para pragmatização de luta política. Essa é a questão. E aí, por isso, inclusive, que essa dosagem contínua do Fundamental 1 até o ensino médio, de que o branco ele é mau, e que o rico é mau, mas que o pobre e o negro eles são sofridos, toda essa conjuntura, ela gera na faculdade aquelas pessoas que vão ser somente ligadas à luta política. Então, a educação, o material didático começou a produzir esse tipo de coisa para justamente fragmentar a sociedade em torno de classes sociais de luta para que houvesse uma contínua luta política. Eu me lembro que eu estava dando aula de sociologia para uma turma na faculdade, da qual, inclusive, Anderson é professor, já foi professor muito tempo aqui, e também agora voltou a dar aula online, né, nesse processo aí. E eu estava dando aula e eu coloquei uma questão para os alunos, né, ligado ao que é a educação. Né?
era uma aula de sociologia a respeito da educação e como deveria ocorrer a educação. Então, ao colocar a questão, eu trouxe o seguinte pensamento para eles. O aluno deveria ser formado em seu caráter e no conhecimento geral do seu país, da sua cultura e parcialmente do mundo, ou ele deveria ser engajado plenamente, desde cedo, em luta política partidária? E unanimemente os alunos dizem, não, o aluno tem que ter um conhecimento geral. Eu fiquei surpreso, inclusive, com respostas a respeito desse sentido. Mas uma aluna levantou uma pergunta para mim, e a pergunta foi mais ou menos assim. Mas como que esse aluno vai se formar no ensino médio sem perceber que a única coisa que a burguesia e a elite quer é destruí-lo? Essa foi a pergunta da aluna. No somado, na fritar dos ovos, a pergunta foi essa. Então, olha qual é o tipo de pensamento das pessoas. É como se existisse uma ideia na cabeça de todo aluno que sai do ensino médio, chega na faculdade, que na verdade existe a elite e existe aqueles que não têm nada. Mas eu pergunto, as pessoas sabem de fato o que é uma elite? Existe elite em todo segmento da sociedade. Eu vou dar um exemplo sobre o que é elite. Elite é todo aquele que naquele momento, naquele circunscrito histórico, está no poder. Isso é elite. Quem era a elite no Brasil que estava no poder e que ficou no poder por 40 anos? Era a esquerda que era a elite do Brasil. Por exemplo, quando você vai para o judiciário, quem é a elite no judiciário? Quando você vai para o Ministério Público, quem é a elite no Ministério Público? Então as pessoas começaram a associar a ideia de elite somente a pessoas que tinham dinheiro. Até porque elas estão condicionadas a entender que poder está somente relacionado a aspecto financeiro. Meu Deus! E essa é a questão da dificuldade de se entender tudo isso. Poder não está só relacionado a dinheiro, não. Poder tem a ver com discurso ideológico, poder tem a ver com econômico, poder tem a ver com a questão bélica, mas poder também tem outras ramificações. E aí você tem de elite. Por exemplo, quem é a elite na universidade? Você acha que a elite na universidade está somente associado a alunos que chegaram lá por conta de condições financeiras? Não. A elite na universidade são os professores que estão arraigados em grupinhos de debate. Isso é elite universitária. E as pessoas não têm ideia do que é elite. Elas não perceberam ainda isso e simplesmente segregam cada vez mais a sociedade, dando a ela uma conotação de que aqueles que possuem alguma coisa são maus. Então eu volto para o aspecto da burguesia. O discurso dentro do livro é sempre que a burguesia, que foi associada àqueles que empregam as pessoas, são aqueles que são absolutamente maus. Olha, gente, eu conheço ricos que são negros, que são donos de grandes empresas, rapaz. E ele, nesse caso, está dentro do espectro da burguesia. Aí eu pergunto, ele é mau? Sabe? Ele é rico, mas ele é mau? Essa é a questão que nós precisamos notar. Então, o discurso dentro do material didático, ele é um discurso, infelizmente, político, ele é um discurso, infelizmente, que termina prejudicando a compreensão do aluno em torno do conteúdo, em torno do aspecto histórico, em torno do aspecto da análise sociológica. É óbvio que tem que se fazer uma análise diante daquilo. Por exemplo, toda guerra produz pobreza. Então você termina tendo que discutir o aspecto social, o aspecto antropológico, você tem que discutir as questões geográficas, as questões ligadas à dinâmica social. Essas coisas são discutidas. Mas o que não pode acontecer no livro material didático é uma discussão somente ideológica, e se ideológica somente de um viés. Por exemplo, eu queria trazer uma outra coisa aqui importante. Anderson comentou sobre o valor do material didático para o professor. E eu quero comentar o valor do material didático para o aluno de escola pública. O material didático de fato é importante, porque dificilmente alunos de escola pública vão ter dinheiro para comprar livro-texto. Isso é uma verdade. É uma verdade. A maioria dos alunos de escola que frequentam a escola pública são alunos pobres, gente. Poxa, eu quando frequento, minha vida toda estudei escola pública, gente. Eu hoje não sou uma pessoa pobre. Mas eu não sou nem classe alta, nem classe média. Eu sou classe média baixa. Mas também não sou pobre.
Graças a Deus por isso. Mas na minha infância, na minha adolescência, eu tive dificuldades. E eu só estudei em escola pública. Eu nunca estudei em escola particular. Eu fiz cursos particulares. Aí sim, fiz faculdade pública, faculdade particular. Aí sim. Mas escola, eu estudei a minha vida toda em escola pública. Minha família toda, meus irmãos todos estudaram em escola pública. Anderson também estudou em escola pública. Então, a questão é que a escola pública você tem acesso ao material didático, coisa que você não teria acesso se fosse ao texto se você não tivesse o material didático. Então, o aluno pobre, ele precisa que exista o material didático. Isso é indiscutível. Sem falar que a maioria das escolas públicas não tem uma biblioteca adequada. Eu não sei se os professores que estão assistindo, ou o pessoal, você vai para uma escola pública, quando você vai à biblioteca da escola pública, a biblioteca, o que está lá na biblioteca são materiais didáticos. Poxa, gente, pelo amor de Jesus! Se os alunos da escola pública já não têm acesso a livros textos, essa hora presta atenção nisso. E então é publicado o material didático, que eu quero elogiar, inclusive, o que foi feito esse ano pelo ministro da Educação, Weintraub. Eu vou elogiar a maneira como o material didático chegou às mãos dos alunos. Poxa, isso foi realmente fantástico. Estou falando daquilo que foi entregue pelas escolas federais, né? Aí, quando você entra na biblioteca da escola pública, você não tem livros textos. Raríssimas são as escolas que têm. A maioria recebeu de doações e tal. E aí vem na minha mente assim, né? Vem a minha mente, nossa, como é que esse aluno consegue conduzir o pensamento dele fora do material didático, fora desse ambiente do material didático? Não consegue. Ele não consegue. Ele está preso ao material didático porque ele também não tem o auxílio de uma biblioteca que, de fato, tenha diversificações do material didático dentro do material de livros textos. Ele não tem. Eu nem vou comentar os livros de literatura, os paradidáticos que deveriam existir. Né? Os livros de contos, os livros ligados a epopeias, né? Os épicos. Não há esses livros. Os clássicos não existem nas bibliotecas. Não existem. Então, muito menos os livros textos. Mas você tem um material didático que o aluno está lá. Ele é pobre, ele mora na favela, ele mora na periferia, ele mora em cidades pobres, que não tem riqueza alguma. Tem cidades aí, gente, que recebe por mês somente 1 milhão. Acho que tem cidade que recebe menos. E aí, como é que mantém uma população dessa? Aí como é que ele tem ações mais adequadas? Então, os livros de material didático têm que chegar do Estado, tem que chegar para as escolas federais, mas tem escolas dessas que não tem sequer escola federal. Então, ele está diante do material didático. Aí você chega no material didático, o que é que você tem? Você tem somente um viés ideológico. Aí você chega no material didático, o que é que ele tem? Ele tem 3 páginas de um conteúdo, falando a respeito, vou colocar aqui, aqueles que lutaram pela democracia em 64. Aqueles que lutaram pela democracia em 64. Está falando dos grupos de guerrilhas em 64. Mas está falando somente bem. Não fala dos assassinatos que eles fizeram. Mas tem 3 páginas falando bem. Aí quando você vai para as ações dos militares, você tem nenhuma ação, não fala a respeito qual foi a motivação dos militares ligados àquela situação ali. Não fala nada. Mas nada. Não fala do que estava por trás da documentação que os militares tinham acesso. Não fala que muitos membros dos grupos de guerrilhas faziam parte de outros, tinham feito treinamentos na URSS, em Cuba, e que faziam parte dessas guerrilhas. Aí quando vai falar de algumas figuras, colocam como heróis, figuras que torturaram também, figuras que também mataram, praticavam justicínio. Justiçamentos. Desculpe, praticavam justiçamento. Justiçamento é vingança. Justiçamento é vingança de grupos contra grupos. Isso é justiçamento. E aí você não tem o material adequado. Aí o que é que eu digo agora? Eu digo que um bom material didático,
e aí eu volto para esse ponto, é aquele material didático que teria a história nua e crua. E se quisesse ampliar a discussão com os alunos, colocasse 2 ou 4 páginas. Se fossem 2, uma página com um historiador de não sei o quê, outra página com um historiador conservador. Se são 4 páginas, divide o pensamento entre esses historiadores, uma página para cada um falando a respeito do tema, mas o assunto precisa ser neutro. Ou, se não vai ter essas páginas, que coloque a mesma quantidade, 2 vertentes ligadas à explicação daquele conteúdo. E isso é que precisamos entender. Então, o material didático, ele faz 2 coisas, ao meu ver, problemáticas. Essas 2, elas estão claras. Existem outras, mas essas 2 estão muito claras. Ela promove luta política contínua. Contínua. É isso que está dentro do material didático. Ele não transpõe o aspecto, de fato, de história. É luta política. A segunda questão é a promoção da divisão racial. E isso beneficia luta de minoria e aspecto de classe social promovida pelo pensamento de Karl Marx. Esse é o problema do material didático. E não há como discordar disso, é só você ler, é só você pegar e ler, que você vai ver a promoção da luta política contínua e a promoção da segregação social em todas as ramificações possíveis. Racial, econômica, política, sociológica, inclusive cultural. O livro didático destrói a alta cultura. Na verdade, nem coloca-se que não se existe alta cultura. Eu sempre dou esse exemplo, né? Se não existe uma cultura melhor que outra, eu não sei o que seria das mulheres brasileiras se elas fossem dominadas pelos muçulmanos, meu amigo. Acorrentadas e servir de escrava sexual. Anderson. Tá com você, Anderson. É o seguinte, gente. Nós, da minha parte, né? Da minha parte não. Dado o nosso horário, nós vamos daqui a pouco estar encerrando. Eu tenho aula às 20, né? Às 19. Eu tinha esquecido, o aluno me cobrou. Por isso eu estava olhando o aluno aqui, que a aula da FASAG é hoje, às 19 horas. É o seguinte, essa live foi para isso, para a gente dar uma geral daquilo que nós queremos colocar. O Gildimar colocou um texto aí por último que resume a abertura do vídeo e resume o que o Ricardo acabou de falar. Que o que passamos, o que deveria ser passado em sala de aula é o conhecimento histórico no todo. E assim, sinceramente, eu não tenho problema nenhum. Se o professor ele tem a opinião dele, desde que ele, passando o todo do conteúdo, deixe cada um se posicionar da sua forma, como ele acredita e tal, e deixe-nos caminhar nas leituras, criar suas concepções, mesmo que a concepção dele, que ele tenha, seja errada. É isso que nós temos que entender. Mesmo que ele caminhe e ele tenha tomado uma decisão ao ler os conteúdos. O problema é o que o Ricardo disse. Não tem como ele tomar outra decisão se ele só tiver acesso a um tipo de material. Então, ele só vai tomar uma decisão, porque ele só recebe um material. Então, o Gil colocou isso aí. Nosso querido Francisco, a Iolaia também está aí. Beijo, Iolaia. É muito difícil estudar história. Cada um que escreve faz de acordo com as suas conveniências e ideologias. O que é verdade hoje, dependendo de quem escrever, daqui a 50 anos pode se tornar mentira. Muito boa a aula de vocês. É o seguinte, essa questão de verdade e mentira, há muitos historiadores, não falar isso lá na frente, muito historiador, ele quer passar a ideia que não existe verdades históricas. Existe sim, claro que existe a verdade histórica. Na aula que vem, nós vamos começar falando sobre o que é história, fontes históricas, e vamos entrar no primeiro assunto. Nos primeiros assuntos que eu estou acertando com o Ricardo. Mas o problema é esse, o problema é qual é a leitura
leitura que você faz. Por exemplo, o que é fonte histórica? Fonte histórica você tem fonte oral, que ela começou depois que a escola da história aceitou a oralidade. Você tem fonte escrita, você tem fonte documentada, você tem fonte de imagens, você tem várias fontes históricas, objetos. O problema é que a leitura feita por essas fontes, muitas vezes ela é exagerada e tendenciosa, mas a fonte é verdadeira. A fonte, ela existe. A fonte está lá. Agora, a leitura que se fez sobre ela, então, o que é que eu tenho que apresentar para o meu aluno? A fonte. Está aqui. O fato é esse. Morreu tantas pessoas aqui, morreu tantas pessoas aqui. Essas pessoas mataram por isso e essas pessoas mataram por isso. Esse é o documento. O problema é que a maioria das coisas que tem chegado no livro didático não são fontes, são interpretações das fontes. Não é a fonte. É que é o olhar de alguém sobre a fonte. Aí é onde está o problema. O livro didático precisa colocar o quê? Vou dar um exemplo. Coloca lá a carta do Pero Vaz de Caminha. Pronto. O cara de esquerda que lê essa carta entendeu como? Entendeu assim. E o cara da direita que leu a mesma carta entende o quê? Entendeu isso. E o cara progressista que leu a carta entendeu isso. E aí sucessivamente. E nós aqui na sala de aula, eu e vocês, que lemos essa carta, entendemos o quê? Ah, professor, entendi isso. Eu concordo com o fulano de tal. Eu discordo. O aluno precisa receber a fonte. Se você pegar a maioria dos livros didáticos, os alunos não têm acesso à fonte. Ele tem acesso a pessoas que interpretaram a fonte e muitas vezes, como disse o Francisco, da forma que ele quis. Não é apresentado para ele... Como é o nome daquela Bíblia, Ricardo? Que é somente uma leitura do texto. Tem uma Bíblia que o pessoal chama de Bíblia, mas não é tradução. É a parafraseada. Viva. Eu acho que é a Bíblia Viva. É a parafraseada. Que é a Bíblia Viva. Isso, a Bíblia Viva. A Bíblia Viva não é a tradução do original. A Bíblia Viva são comentários. Então, o que nós temos que defender é um livro didático que me apresente a fonte. Morreu quem? Tal. Por quê? Por isso. Agora vamos fazer as nossas concepções. E a maioria dos livros não tem isso. A maioria dos livros tem apenas o olhar dessa pessoa sobre A e sobre B. É o que tem. Quando não escondem documentos, ainda tem documentos do mesmo período que também não estão lá. Então, da minha parte, depois eu vou passar para Ricardo, eu quero encerrar essa live aqui dizendo o seguinte. Essa live eu conto com os colegas, professores, que esse vídeo chegar, irmãos da igreja, amigos, convide os pais, convide os filhos. Essa live, o intuito dela é discutir história, discutir, estudar história. Né? Todos nós aqui que entrar na live, vamos ter uma voz. Nós vamos ler seu comentário. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, venha para a live. Ah, eu sou professor, queria participar. Venha fazer o seu comentário. O que nós queremos não é ser os donos da verdade, mas o que nós queremos é dizer, história tem o seu fundamento. E ele precisa ser trabalhado com ele. Tem fonte, existe registro, existe colocações. E nós já falamos aqui, o livro didático. Para encerrar, eu estou com esse livro didático da editora Moderna. É a editora mais usada nos livros. Eu peguei o do quinto ano. Quinto ano. É o que o Ricardo estava colocando. Por exemplo, qual é o primeiro assunto? Assim, gente, esqueça que eu sou cristão. Esqueça. Não tem nada a ver com cristandade. Qual é o primeiro assunto que tem nesse livro? Criação do universo e surgimento do homem. Aí ele tem duas possibilidades, três possibilidades.
evolucionismo, criacionismo, outras informações. Aí você tem sobre evolucionismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas sobre evolucionismo. 7. Sobre criacionismo, uma página. Uma página só. Uma Bem, página e não é aí nem o professor de melhor história poderia argumento me a dizer o respeito seguinte. do cristianismo. Ou a respeito da Com criação. certeza. Aí o professor de história poderia me dizer, o professor de história poderia dizer o que alguns dizem. Mas, professor, livro didático trabalha com ciência. Sim. Eu li esse livro hoje aqui 2 vezes. 2 vezes. Não tem um parágrafo que diga que o evolucionismo é uma teoria não comprovada. Não tem um parágrafo. Uma palavra que diga que o evolucionismo é uma teoria não comprovada. Pode ser estudada, que seja. Mas coloque lá que é uma teoria. Se é teoria, eu tenho a teoria bíblica. Eu tenho a teoria africana. Eu tenho a teoria hindu. Eu tenho teorias. Aí passa-se isso como verdade. Porque se eu não coloco que é uma teoria, se eu não coloco que ela nunca foi comprovada, e eu coloco como título do capítulo Evolução do Homem, e boto evolucionismo, eu estou querendo passar para o aluno que isso é uma verdade. Porque em momento nenhum desse livro aqui aparece que isso é uma teoria que nunca foi comprovada. Nunca. O evolucionismo até hoje não há comprovação científica. Aliás, existem países na Europa desenvolvidos que abandonaram o evolucionismo porque não vê lógica nele. Então, para encerrar minha fala, se não há comprovação científica do evolucionismo, também não há comprovação científica do criacionismo, então que os dois tenham o mesmo tempo de páginas. Fiquem à vontade, leiam. E é isso. Então, nós vamos falar sobre isso nessas lives. Vamos estar tocando nesses assuntos, falando de livro didático, equilibrando alguns conhecimentos. É história mais história por quê? Porque nós vamos falar da história e da história. Aquilo que está aqui e aquilo que deveria estar aqui. Aquilo que está aqui e aquilo que não deveria estar aqui. Mas é história. Tá bom? Ricardo, pode fazer suas considerações finais. Agradeço ao Gil, ao Francisco e aos colegas que estavam com a gente. Agradeço a todos pela contribuição aí, né? De fato, muito enriquecedoras. Concordo com o final do falar do Anderson. O próprio título do capítulo em si já é bastante sugestivo, né? É a evolução do homem, não é nem a criação do homem, porque daria a ideia de criacionismo, né? De que o homem foi criado e não veio de uma evolução a partir de um organismo unicelular, né? Na verdade, é por química, né, e tudo mais. Bem, como antes já colocou aí essa questão de uma única página para um e 7 páginas para outro. Isso é isso que você vai ver no material didático em todos os outros assuntos. É sempre dessa mesma maneira, nessa mesma perspectiva. Inclusive, se alguma editora tomasse o caminho de refazer esses aspectos, por exemplo, o comentário a respeito da parte criacionista, sobre a criação do homem, sobre a cosmogonia no sentido geral, teria que ser feita por um teólogo conservador e não por um teólogo liberal, porque aí ele estaria também ligado ao darwinismo. E aí não teria nenhum sentido a gente aceitar a palavra de um teólogo liberal. Ele já é evolucionista, ele já acredita nessa teoria não comprovada. Então, ter convidado um teólogo conservador a poder realizar um comentário ligado ao aspecto criacionista. Então, são muitos os pontos que vamos abordar. Reforço o aspecto. Quero dizer de novo, não estamos aqui contra o material didático, ele tem que existir
principalmente por causa dos alunos que não têm como comprar o material didático. E aí, neste caso, ele precisa ser reforçado, ele precisa ser melhorado, ele precisa abrir para outros comentaristas, ele precisa abrir para um pensamento muito mais, como se diz, de fonte, a origem, e sem falar um detalhe, né? Lembre, uma coisa é quando o material didático é escrito por uma escola dos análises. Outra coisa é quando um livro é escrito por uma escola conservadora e muito bem amparada em fontes primárias. Porque a questão é que, por exemplo, historiadores conservadores, eles preservam muito mais as fontes primárias. Quais são as fontes primárias? Documentos, de autoridades, isso são fontes primárias. Né? Mas a escola dos análises recomenda qualquer coisa. Qualquer coisa é fonte. Então, nós temos essas diferenças, né, da questão da fidedignidade da fonte, a sua origem. E, obviamente, que se o material didático vai ser feito, ele precisa ser feito mostrando essas fontes com a qualidade muito melhor e também os seus devidos comentaristas. O Francisco colocou aqui, eu acredito que para o homem evoluir, teve que ser criado. Não acham? Essa foi boa. O Gildemar colocou, muito bom essa discussão. Foi. Pode encerrar. Estou vendo você ainda.